Lucas capítulo 4, verso 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Isso aqui é uma grande mentira. O diabo não é dono de nada. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. No verso 4, no verso 5, né? Não, melhor, nós vamos no adiante agora. Em seguida levou a Jerusalém, verso 9. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Aqui Satanás está citando o Salmo 91, verso 11 e 12. E citou a Bíblia, não citou o Alcorão e nenhum livro pagão, ele citou a Bíblia. Você vai ver depois adiante que ele omitiu apenas um trecho do Salmo 91, né, do verso 11, apenas uma parte, que não altera o sentido do texto. O problema de Satanás citar as Escrituras foi justamente a interpretação que ele deu, e eu vou tratar disso aqui adiante. Verso 12, mas Jesus lhe respondeu: foi dito, que também significa a mesma coisa, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Após Satanás citar o Salmo 91, verso 11 e 12, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6 para Satanás, justamente por conta da interpretação que Satanás estava apresentando a ele. Verso 13, tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Eu comecei a semana passada falando sobre a tentação de Jesus. E nós não podemos nos esquecer que o que está acontecendo aqui, no capítulo 3, no verso 21 a 22, nós temos aquele momento que Jesus foi batizado, foi até João Batista para ser batizado por João Batista. E aí nós vemos que os céus, uma voz vinda do céu, dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Mas a ênfase está aqui justamente: este é meu filho amado. E agora aqui na tentação nós vemos que o que Satanás está fazendo, a tentação aqui não é acima de tudo de alimento para o corpo, não é de pão. A tentação aqui é justamente de fé. Ou seja, a crise de identidade era o que Satanás estava lançando em Cristo Jesus. Ora, ele acabou de ouvir uma voz vinda do céu dizendo que ele é o Filho amado em quem Deus se alegra. Satanás simplesmente diz: mas será mesmo? Se Deus te ama? Será se tu és filho de Deus? Ou seja, será mesmo se Deus está cuidando de você? Não é exatamente essas mesmas tentações que eu e você enfrentamos diariamente? Aquela tentação de: será se Deus está me guardando? Mas será mesmo se eu sou filho de Deus? Olha o tanto de dificuldade que eu enfrento, olha o tanto de problema que eu passo. Será mesmo se Deus me ama? Será mesmo se Deus está comigo? Quantas vezes o diabo lança essas dúvidas em meu e em seu coração? Então o que nós estamos diante disso, desta crise de fé, desta tentação. E eu quero hoje falar sobre 3 tipos de tentações. Primeiro, a tentação dos reinos deste mundo, ou seja, a glória deste mundo, como Satanás colocou ali diante de Cristo. A segunda tentação é aquela tentação de nós provarmos algo para os outros. Não foi isso que o diabo disse para Cristo? Se tu és o Filho de Deus, prova. Nós somos tentados diariamente
a tentação de se exibir o tempo inteiro, a tentação de mostrar para os outros que nós somos superiores a eles. Isso está dentro de mim e dentro de você. E também a tentação, a terceira tentação, que é de distorcer o texto sagrado, de manobrar as Escrituras da maneira que nós queremos. E talvez alguém pode dizer, pastor, mas nós não somos reformados. Reformado não faz isso. Meu irmão, antes de tudo, antes de sermos cristãos reformados, nós somos seres humanos. E o pecado está em nós. E nós também somos tentados a distorcer a palavra de Deus. Momentos, por exemplo, né? Quando a pessoa vai casar, você explica para ela, ó, isso aqui é até que a morte se separe. É tempo pra caramba, você entendeu? Pastor, essa mulher, eu amo essa mulher aqui, é pro resto da vida. Xia, rapaz, falar para ele que é para até o final da vida, ele está dando risada, está apaixonado, ele não vê a hora, né, de aproveitar o momento. Ali ele não tem crise nenhuma. Que dizer que o casamento até que a morte separe. Agora, a realidade, sabe que dia que vai ser checado? É no dia das crises. É no dia que dá um BOzinho, no dia que dá um probleminha, no dia que dá uma apertada. Aí o que acontece? Daí vai ficar, mas será mesmo? Se é isso que a Bíblia está falando, até que a morte separe? Aí você vai ser tentado a duvidar, por exemplo, da palavra de Deus. Meu irmão, até Jesus foi tentado por Satanás a distorcer o texto sagrado. Então, eu e você também seremos tentados a isso, a distorcer a palavra de Deus. A inveja, o orgulho e vaidade são terríveis. E é exatamente disto que este texto está tratando. Acima de tudo, esse texto está tratando justamente destas coisas: inveja, orgulho, vaidade. E tudo isso está dentro do meu e do seu coração. A tentação sexual, ela é muito fácil de ser identificada. Seja por meio de um clique, seja por meio lá da esquina, facilmente você identifica a tentação. O grande problema são essas coisas, a inveja, o orgulho, a vaidade, que vem muitas vezes de forma sutil dentro do meu e do seu coração. Você pode fazer algo motivado por orgulho durante décadas, sem jamais perceber. Talvez aquilo que te move, que te motiva a levantar pela manhã, é justamente a inveja, o orgulho, a vaidade. E você pode fazer isso por décadas, sem perceber. Você não se levanta pela manhã e dá duro para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado por meio da sua vida, mas é para impressionar os homens. Então, primeiro, e eu vou falar apenas 3 princípios. Primeiro, né, essa sede por poder e glória. Satanás, ele estava mentindo quando ele diz para Jesus, olha, se prostrado me adorar, te dou tudo isso. Satanás estava mentindo, ele não é dono de nada. Tanto que nós, quando vamos, você se lembra a história de Jó, ele precisa de permissão para agir, para atuar na vida de Jó. Como diz o salmista no Salmo 47, verso 8, ele diz, Deus reina sobre as nações, Ele está sentado sobre o seu santo trono. Deus reina sobre todas as nações. Ou seja, só há um Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre tudo e sobre todos, e é o nosso Deus, não é Satanás. Mas algumas pessoas podem dizer, mas o diabo não é o príncipe deste mundo? Os homens o têm como seu governante, pois eles seguem os passos do diabo. É isso que nós vemos. Os homens o têm como seu governante, pois eles seguem os passos de Satanás. Mas isso não significa que a Bíblia está dizendo que quem manda aqui é o diabo. Não é isso que a Escritura diz. De Gênesis a Apocalipse. Se você for ler as Escrituras, de forma emblemática, de muito clara, diz que só há um Senhor. E só há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Não é o diabo. É o nosso Deus. É o Deus Criador dos céus e da terra. Então, as tentações, elas são baseadas em mentiras. Assim como o diabo lançou essa mentira também a Cristo. E, principalmente, as tentações de poder e de glória deste mundo. Porque, convenhamos, uma alma inquieta, ela faz nascer toda sorte de desgraça e paixão. Aquela alma que está insatisfeita, é isso que vai acontecer.
faz nascer toda sorte de desgraça e paixão. É aquele velho negócio, fazer para impressionar os outros. É você comprar aquele celular para impressionar os outros, mesmo que você não pode comprar. Vamos comprar, porque aí, quando as pessoas olharem para ele, vão notar que o celular é o último modelo. Ele é o mais caro da categoria. Ou seja, automaticamente eu vou passar aquela imagem de que eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que está num outro nível, num outro patamar. Não, vamos comprar aquele carro, mesmo que seja em 10 mil vezes. Mesmo que eu não possa, mas eu vou impressionar os outros. Para que as pessoas olhem, vejam o meu carrão e digam, nossa, fulano é diferenciado. Então, a busca pela glória é fruto de uma alma inquieta, insatisfeita. E sabe qual que é o grande problema? No final, essa alma inquieta e insatisfeita, ela não encontra o que ela deseja. Ela encontra apenas a desgraça. Isso que é o pior de tudo. A fama e glória são enganadoras. É tipo aquele Sméagol lá do Senhor dos Anéis, né? Que aparentemente o anãozinho todo puro e cheio de amor, de repente ele pega o anel que representa o anel do poder. E aí ele vai se transformando em um monstro, né? Ele se transforma em um bicho. É exatamente isso que acontece com o ser humano. Esse desejo por fama e glória são enganadores. Isso destrói o ser humano. As canções, antigamente, né, por exemplo, quem era da roça, né? Família minha é da roça, né? Você percebe pelo sotaque, né? Puxa o R, porta, portão, porteira, né? Tudo puxa, o sotaque é bem reforçado mesmo. E aí, então, a gente tinha o hábito de ouvir. Né? E as canções, antigamente, principalmente o sertanejo raiz, cada canção era uma história. Que é algo que realmente havia acontecido. Né? Não é essas porcarias que nós ouvimos aí hoje. Né? Mas cada canção era narrando uma história, um fato. Né? Algo que aconteceu. E há uma canção, né? Até ontem mesmo colocava para minha esposa ouvir, para depois ensinar até ao Gustavo algumas coisas, que é o Fogão de Lenha, né? O Chitãozinho Chororó, que acho que gravou há muitos anos, né? Não sei quem compôs a letra desta canção, mas ela retrata muito bem este cenário, aquela pessoa que busca, parte em busca de status, fama, né? Ser reconhecido. E lá na canção, nesta canção Fogo de Lenha, né? Fogão de Lenha, ele vai mostrar isso, né? No final, ele vai concluir dizendo que tudo que ele mais precisava, que tudo que ele precisava estava lá, né? Seja com os pais, naquela casinha simples, e ele havia saído em busca das coisas importantes e ele se deparou com um fracasso, né? E uma estrofe da canção diz assim, né? O sonho de grandeza, ó mãe querida, que um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, agora sou mais um que se perdeu. Ou seja, ele saiu em busca, desejo de ser alguém, de status, fama, e de repente ele se encontrou com a desgraça, com nada. E aí ele diz, né, tudo que eu precisava estava justamente aí. Os pais, aquele lugarzinho simples, tudo ali tinha um valor, né, tinha um significado. Então essa sede pela glória humana é uma completa estupidez. Uma completa estupidez. E eu sei que talvez você esteja pensando em Hitler, ao falar sobre isso, né, que movido pela ambição, destruiu tudo que tocava. Ou talvez você esteja pensando lá no Cristiano Ronaldo, né? O cara que ele olha para toda hora ele olha para ver se está aparecendo a figura dele lá no telão, né? E aí talvez você esteja pensando nele, ele está falando do Cristiano Ronaldo. Meu irmão, o desejo de poder e de glória toca todos nós aqui, do mais novo ao mais velho. Esse desejo por poder e glória toca a todos nós. O jovem que não deseja governar o mundo, mas ele deseja ser o reizinho lá da sua turma. E por desejar ser o reizinho da sua turma, o desejo de impressionar as menininhas o faz distanciar de Deus. Aquele desejo de impressionar as garotinhas faz ele distanciar de Deus, distanciar dos seus pais, das pessoas que o amam, por conta desse desejo de querer impressionar a menininha. Da mesma maneira, o pai de família que levanta cedo,
trabalha duro, muitas vezes ele trabalha feito um louco, ele ganha o mundo, mas perde a alma, ou ele ganha o mundo e perde a família, por conta desse desejo de querer impressionar os outros. É aquela moça que ela não quer sair na Playboy, não, ela não quer ser capa de revista não, mas ela se contenta de empinar o bumbum lá no Instagram, de colocar uma fotinho sensual para que possa ter ali algumas curtidas, e isso já vai satisfazer a alma dela, vai acalmar aquela alma inquieta. Então, meu irmão, nós temos que lutar contra essa sede por glória humana, nós temos que lutar diariamente contra isso, desejo do elogio humano. Segundo ponto, provar algo aos outros. Primeiro é a sede por poder e glória. Agora nós vamos falar de provar algo aos outros, essa tentação, que na verdade é algo meio que inseparável. O amor pela glória, Separei aqui para ficar mais didático para a gente. Mas é estupidez. É estupidez querer se exibir e querer provar algo para os outros. Como já disseram, acerca do americano médio. O americano médio está preocupado em comprar o que não gosta para impressionar quem ele detesta. Claro que o nosso poder comparado com o do americano é infinitamente menor, Mas quantas pessoas compram o que elas não precisam, muitas vezes com o dinheiro que elas não têm, para impressionar pessoas que elas não gostam. Simplesmente é para manter uma posição, ou seja, ser bem recebido aí pela sociedade. Porque pense comigo, se você for rico, as pessoas sentirão inveja de você. Uma grande parte sentirá inveja de você. Se você for pobre, as pessoas vão te desprezar. Se você for da classe média, eles vão dizer que você é medíocre. Então não há o que faça. É tolice querer viver para impressionar os outros. É tolice isso. Não importa o que você faça. Por exemplo, um pastor, se ele anda de Fusca, eu já andei de Fusca, e o nosso Fusca era tipo os Flintstones mesmo. Você já enxergava o asfalto. Bicho, se você anda de Fusca, eu ia até contar a piada, mas não vou contar. Se você anda de Fusca, não, vou contar sim, não é piada não. O pessoal já pensava até que a minha esposa estava com paralisia, chegava lá assim com a mãozinha até torta, tanto segurar a porta, estava travada, era PG lá na casa do Paulo. Chegava lá com a mão até dando cãibra, o raio da porta não travava. Tinha que compartilhar isso com você, tinha que compartilhar. Rapaz, então se você anda de Fusca, o pessoal olha para você e fala, ih, rapaz, pastor é quebradeira, não tem nada, pé de chinelo. Se você anda de Honda, eu não estou nesse nível ainda. Estou nesse nível ainda não. Mas se você anda de Honda, se um pastor anda de Honda, sabe o que eles vão falar? Ladrão, safado, está roubando a igreja. Então não há o que faça. Se anda de Fusca, é quebradeira. Se anda de Honda, é ladrão, é pilantra. Então é tolice querer viver para impressionar os outros. É tolice, não importa o que você faça. E sabe qual é o negócio aqui? Se você não sabe que este elemento de maldade, de desgraça, está aí dentro do seu coração, isso é um perigo para você e para as pessoas que estão ao seu lado. Porque este elemento de maldade, de desgraça, está dentro de todos nós, do mais novo ao mais velho. Esse desejo de querer provar para os outros algo, provar algo para os outros. Então a tentação da exibição está em nossa carne. Poucos homens de Deus, poucos reis de Israel realmente serviam a Deus e temiam o Senhor. E dentre eles havia um homem chamado Ezequias. O interessante é que certa vez o rei babilônico veio até ele. E diz o texto que Ezequias mostrou tudo o que ele possuía, tudo que a nação possuía. Ou seja, ele mostrou os bens, os tesouros dele para o outro rei. E diz a Escritura que Deus ficou completamente indignado com a atitude de Ezequias. Deus ficou completamente indignado e perguntou, o que ele viu? O que você mostrou? Tudo. Ótimo, então você vai perder tudo. Por quê? Ora, ao mostrar as posses, tudo aquilo que possuía, era justamente para mostrar isso, o seu poderio, a sua força, o que a sua nação possuía. Então o cristão, meu irmão, o cristão ele luta contra a tentação de se exibir. O cristão luta diariamente contra a tentação de se exibir, seja exibir a sua roupa,
exibir os seus filhos, exibir os seus bens, exibir inclusive a própria piedade, que já é uma contradição. Muitos querem transparecer uma vida piedosa. Isso aí já pecou. Então, todo tipo de exibição é pecado. Aquela mulher que exibe o corpo, ela peca ao fazer isso? Sim. Mas aquela outra também que tenta exibir uma humildade, está pecando. Já deixou de ser humildade. Já quebrou, já pecou. Então, aquela moça que exibe o bumbum, está errada? Sim. Mas aquela outra mulher que também tenta exibir a sua modéstia, para que os outros digam, olha que mulher, olha como é que ela é diferente, se veste daquela maneira, não para agradar a Deus, não para se vestir de maneira que glorifique a Deus, mas simplesmente para que os outros olhem e digam, olha que diferenciada que ela é. Isso é pecado também. Tudo isso é pecaminoso. Então, nós estamos aqui para que Deus seja glorificado, para que o Deus seja exaltado por meio das nossas vidas. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos analisar. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação ao fazer isso? Qual é a minha motivação, seja ao expor, ao colocar uma roupa, ao expor o meu filho? Qual é a motivação por detrás disso? Glorificar a Deus ou ter o meu nome exaltado? Ou ter o meu nome celebrado, da minha família celebrado? Isso é uma tentação que eu e você enfrentamos diariamente. Terceiro e último princípio para a gente encerrar aí, é o está escrito, né? O que nos deixa espantado não é o diabo citando o Alcorão, mas é o diabo citando a Bíblia, citando a própria Bíblia. O diabo está usando um texto bíblico para tentar levar Jesus a pecar. De um lado você tem Jesus dizendo, está escrito, e do outro lado vem Satanás respondendo, está escrito, está na Bíblia, está na palavra de Deus, é isso que Deus diz acerca de você. E é o que nós temos em Lucas capítulo 4, verso 10, né? Onde ele diz, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E aí o Salmo 91, a citação é, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então você percebe que Satanás só omitiu o final do texto, em todos os teus caminhos. Apenas isso, que não muda em nada o sentido do texto. Inúmeras vezes os apóstolos fazem citação do Antigo Testamento no Novo, e na maioria das vezes tem algumas leves alterações também, mas que não mudam o sentido do texto. Então o problema aqui não é a citação, não é que Satanás citou de maneira errada, não. O problema é de interpretação mesmo. De interpretação de texto, de interpretar as Escrituras de maneira errada. Satanás diz, a Bíblia diz que Deus não permitirá a sua queda. Então vai lá, pule. A resposta de Jesus para ele é simplesmente uma coisa é tropeçar. Outra coisa é dar uma bicuda na pedra. São duas coisas completamente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Deus há de nos guardar dos perigos inconscientes. Agora, de forma deliberada, colocar-se em perigo é tentar a Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Deus te guardar, te proteger dos perigos, inúmeros perigos que nós enfrentamos diariamente. Isso é uma coisa, Deus vai nos guardar. Ele garantiu isso. Agora, você se coloca de forma deliberada diante do perigo? Não, daí você está tentando a Deus. Você está tentando o Senhor. Por isso que Jesus ele cita outro texto, Deuteronômio 6,16, para interpretar corretamente o Salmo 91, que diz exatamente o que Satanás falou. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas Jesus mostra, a Escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que diz Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Então, meu irmão, se você crê que a Bíblia é palavra de Deus, você percorreu metade do caminho. Como você interpreta as Escrituras vai definir se você é servo de Deus ou se você será um enviado do diabo. Se você, pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é palavra do Senhor. Ótimo.
Como você interpreta a Bíblia? Esse é o segundo passo. Vai definir se você é servo de Deus ou um enviado do diabo. Os hereges da história da igreja eram pessoas que citavam a Bíblia, pessoas que escreviam livros sobre a Bíblia. Se você olhar os maiores embates de Jesus nas Escrituras, era justamente com os escribas e fariseus. E as brigas de Jesus ali, não é porque eles não acreditavam na Bíblia. Não, eles acreditavam. A briga de Jesus, os embates que Jesus teve com esses homens, foi justamente por conta da interpretação errada. Tanto que um judeu, ele se dizia amante da palavra de Deus, eram considerados homens zelosos, né? Historiadores vão dizer que os escribas, né, que escreviam o texto, eles tinham uma pena especial para escrever o nome de Deus. Meu irmão, se você já leu a Bíblia, você já prestou atenção que aparece várias vezes o nome de Deus. Aí diz os historiadores que os escribas, que eles faziam? Trocavam a pena, se ajoelhavam, depois se levantavam e escreviam o nome de Deus. Você já viu um zelo. Eles interpretavam, por exemplo, as escrituras, né, de colocar na testa, de colocar no braço. Eles literalmente faziam isso. Colocavam lá os versículos em seus braços, né, em testa, para dizer isso, que eram amantes da palavra de Deus. E Jesus foi duro com esses homens, porque havia uma interpretação errada. Você pega lá o Sermão da Montanha, como eu já expus aqui, Jesus está corrigindo uma interpretação errada do texto. Alguns crentes vão dizer, não, quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Aí alguns crentes vão dizer, não, está vendo, pastor? Porque ali, antes eles estavam no tempo da lei, agora Jesus estava inaugurando o tempo da graça. Não, não tem nada a ver isso aí. Esquece. Porque cobiçar já era proibido lá nos 10 mandamentos. Estava dentre eles. Você não pode cobiçar a mulher do seu próximo, você não pode cobiçar as coisas do seu próximo. O que Jesus estava fazendo no Sermão do Monte era justamente dizer, olha, vocês deram uma interpretação superficial do texto, da lei de Deus. Eu vou mostrar a verdadeira interpretação. Vocês interpretaram o texto de maneira errada. Era isso. Em João 5,39, nós podemos ver que aqueles judeus, eles liam as Escrituras, tanto que Jesus cita para eles. João 5,39 diz o seguinte, vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, então eles liam as Escrituras, eles liam o Antigo Testamento. Notou que Jesus diz, vós examinais as Escrituras. Em 2 Coríntios 3,15, o apóstolo Paulo diz, sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Você nota a ênfase aqui que eu dei? Paulo está dizendo, quando é lido a palavra de Deus, eles liam. O problema estava na interpretação. O problema estava na interpretação do texto. Por que eles crucificaram Jesus? Por que eles penduraram Cristo no madeiro? Ora, os judeus, eles conheciam a Bíblia, eles conheciam o Antigo Testamento, eles tinham domínio do Antigo Testamento. Mas eles interpretavam o texto de maneira errada. Eles olhavam e conheciam as inúmeras profecias acerca do Messias, do libertador, só que eles não viam, não enxergavam o Messias que morreria numa cruz. Para eles, o Messias que viria seria um libertador político, talvez. Talvez um libertador que se assentaria sobre o seu trono, estabeleceria um reino de paz. Eles não enxergavam o Messias que morreria numa cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Que libertador é esse? Que vem para morrer numa cruz nu? Não, isso não pode ser. Você via que tinha ali uma interpretação errada de quem era o Messias. Hoje, acontece a mesma coisa. Quantos pastores, falsos pastores de hoje, são homens do tipo que dizem o que eu vou falar agora. A palavra de Deus é infalível. A igreja deve estar baseada na palavra de Deus e não do homem. Pastor, peraí, o senhor disse que ele era um falso pastor? Mas ele disse isso? Sim. Os falsos pastores de hoje são homens que dizem coisas deste tipo. A palavra de Deus é infalível. A igreja deve estar baseada na palavra de Deus e não do homem. E por que eu digo que eles são falsos? Porque após dizerem isso,
eles abrem os seus lábios e pregam heresias. Eles dizem isso, olha, a palavra de Deus é infalível. Ela é mesmo infalível. É a palavra de Deus. A igreja deve estar baseada na palavra de Deus? Sim, na palavra de Deus. Então pregue o texto de maneira correta, exponha as escrituras de maneira correta. Não venha falar aquilo que você acha. Porque muitos, ao dizerem isso, começam a pregar heresias. Acabou. Então o diabo tentou Jesus a distorcer a palavra de Deus. Então ele vai tentar a mim e a você também. Vai nos tentar, nos levar a distorcer a palavra de Deus. Se há pastores safados que usam a Bíblia para roubar as ovelhas, isso é um fato. Há, por outro lado, ovelhas safadas que usam a Bíblia também para não contribuir. Sim. Há quem cite a Bíblia, que vai usar a Bíblia para dizer o seguinte, os adeptos, por exemplo, da teologia da prosperidade. Aí eles vão citar a Bíblia e dizer, olha, Salomão era rico. Com isso, querendo dizer o seguinte, todo filho de Deus tem que ser rico, tem que ser abastado. Se não tiver muito dinheiro no bolso, não é filho de Deus. Mas há também quem cite a Bíblia para dizer, ora, mas os apóstolos morreram pobres, com o intuito de dizer o seguinte, só é crente de verdade quem é pobre. Se tiver um dinheirinho, se tiver alguma coisinha melhor, já não é crente. Nós também precisamos nos lembrar do que disse Jesus, também está escrito. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que há crentes ricos e fiéis a Deus, e há crentes pobres e fiéis a Deus. Nós temos os dois exemplos nas Escrituras. Poderia citar vários, vou citar apenas de Davi e Paulo. Davi terminou seus dias, ditosa velhice, com muito dinheiro. Servo de Deus, fiel a Deus. O apóstolo Paulo termina os seus dias numa cadeia, apenas com seus livros e sua capa. Os dois eram fiéis a Deus. Então, meu irmão, não meça a espiritualidade de alguém com base em sua conta bancária, porque é o que os adeptos da teologia da prosperidade fazem. Você só é filho de Deus, a mão de Deus só está sobre você se você possuir muito dinheiro. Caso contrário, você é um herege. Então, aos olhos dos adeptos da teologia da prosperidade, o apóstolo Paulo era um herege. Porque se você pergunta para eles, e aí, o que nós fazemos com os apóstolos, por exemplo? Todos eles terminaram praticamente sem nada. E aí? Não eram servos de Deus? Ricos e crentes fiéis a Deus. Pobres e crentes fiéis a Deus. Há quem cite a Bíblia dizendo, olha, Jesus perdoou a mulher adúltera. Para dar a ideia, eles usam esse argumento, usam esta citação, para dar a ideia que Jesus nunca irá nos condenar. Ou seja, que nós podemos viver em nossos pecados, em nossos delitos, que Jesus sempre vai ser misericordioso. E eles dizem, está escrito. E aí nós temos que dizer, também está escrito. Jesus chutou as mesas dos cambistas. Também está escrito que Jesus chamou os fariseus de cobra. Também está escrito que Jesus disse a várias cidades da Galileia que o juízo sobre eles seria infinitamente maior do que sobre Sodoma e Gomorra. Também está escrito. Ou seja, Jesus ele é misericordioso com o pecador arrependido. E ele é implacável com o pecador impenitente. Se houver um pecador arrependido, sempre haverá um Deus ali. Jesus é misericordioso com o pecador arrependido e implacável com o pecador impenitente. O grande problema hoje que nós temos na igreja é que há muitos pastores que eles pregam um Jesus hippie, um Jesus paz e amor. É um Jesus do não julgueis, para que as pessoas possam viver livremente em seus pecados. E aí, quando um cara cita isso, não julgueis, como na maioria das vezes eles nos dizem, vocês têm que amar mais, têm que pregar mais o evangelho. Aí nós também dizemos, também está escrito. O que está escrito? João 7:24. Não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Também está escrito, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,15, o homem espiritual julga todas as coisas. E também citamos Tessalonicenses, dizendo, está escrito,
julgai todas as coisas. Há muitos pastores mal intencionados que eles citam o não toqueis no ungido do Senhor. Eu sei disso, que há muitos que usam e citam esse texto. Mas para que eles citam? Para que eles possam pecar livremente, para que eles possam roubar e ninguém questioná-los, para que ele possa andar de maneira errada. E ele diz, não toqueis no ungido do Senhor. E aí nós citamos para ele, também está escrito, Apocalipse capítulo 2, Deus elogiou uma igreja justamente porque ela rejeitou os falsos apóstolos. Mas há quem cite também as Escrituras de dizer, olha, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. E por que eles vão citar isso? Porque há muitos pastores que eles acham que eles têm um poder, né, gigantesco, que quase que se não houvesse ele ali, ninguém poderia chegar até Deus, né? Isso é um absurdo. Mas eu sei que, infelizmente, há homens assim, que se sentem extremamente poderosos e adoram receber bajulação. Mas há cristãos que vão citar, não há mediador. Mas sabe por que eles citam isso? Dizem isso com a ideia que eles não precisam se submeter a ninguém. Não, eu não preciso me submeter a ninguém. Eu não preciso honrar e respeitar os nossos líderes, não. Aí nós citamos, também está escrito. Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias, diz a Escritura. Efésios 4:11, também está escrito. Deus levantou esses homens, Deus constituiu esses homens e os deu à igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Citamos Romanos capítulo 13, também está escrito. Quem resiste à autoridade traz condenação sobre si mesmo. Está escrito. O que eu estou dizendo com isso aqui? Assim como Jesus, ao ouvir de Satanás, o Salmo 91, Jesus vem com Deuteronômio capítulo 6, para trazer uma interpretação correta. E o que eu estou dizendo, meu irmão, é que nós não podemos pegar um versículo e tentar estabelecer ali uma doutrina. Se há um assunto nas Escrituras que você, ao se deparar com ele, parece que o texto está meio escuro, você não consegue enxergar as verdades por detrás ali, você precisa ver o que a Bíblia inteira diz sobre esse determinado assunto. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você está tratando de um determinado assunto, e aquele texto parece que deu meio assim, puxa, eu não estou entendendo, abriu margem para isso, o que a Bíblia fala, de modo geral? Por exemplo, né, aquela igreja aqui no estado do Rio, né? Não sei se posso chamar de igreja, nem posso chamar de igreja, que eles pegaram aquele versículo, né, aonde diz que o amor de Jonatas por Davi era maior do que o amor de mulheres. E aí eles estabeleceram lá, abriram uma igreja homossexual. Aí não tinha Adão e Eva, era Adão e Ivo, né? Estavam os dois homens lá. E aí estabeleceram doutrina. Não, Deus apoia isso aqui. Primeiro que Davi não era homossexual. Davi tinha outro probleminha, né? Queria até a mulher do outro, né? Esse era o problema dele. Ele não gostava de mulher, não. Ele gostava muito, né? Queria até dos outros. Aí, o que acontece? Beleza, vamos imaginar que o texto estivesse difícil. O que você vai fazer? Vamos ver o que a Escritura fala sobre esse assunto. Deus aprova? Deus abençoa? Não, claro que não. Está muito claro. Então, meu irmão, a verdade é, a Bíblia é lida com o coração. Só que aí, um coração podre, ele fará de tudo para provar os seus pecados usando a Bíblia. Vai fazer malabarismo para provar os seus pecados. Então, não cite a Bíblia para se jogar em seus pecados. Não cite. Porque sempre haverá um enviado do diabo para interpretar a Bíblia de acordo com o seu gosto. E como eu disse, o exemplo do casamento é fácil e prático de assimilarmos. No dia do casamento, quando você explica, olha, você entende? Isso aqui até que a morte os separe. Todos os dois sorrindo, felizes. Ah, pastor, eu creio. Não tem dúvida nenhuma. Isso aqui não vai nem passar na nossa cabeça. Aí no dia que quebra o pau lá, o negócio dá tudo errado, aí vem, mas será mesmo? Isso é verdade, pastor? Acho que esse negócio já está meio ultrapassado, né? Porque Deus quer a nossa felicidade, não é? Eu vou viver infeliz aqui? Aí vai vir a tentação. E aí um coração podre vai fazer malabarismo para tentar aprovar os seus pecados. Então, sempre haverá um enviado do diabo para interpretar a Bíblia de acordo
com o seu gosto. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria e que nós estejamos atentos a essas tentações. Sede por poder, tentação de se exibir aos outros e tentação de distorcer as Sagradas Escrituras.